Decisão de última hora no Vasco. Marcelo Santana abre o jogo sobre reforços, detalhes e valores na negociação por Maximiliano Domingues. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Ontem, pela Copa Sul-Americana, tivemos Puerto Cabello 2, Lanús também 2. Empate aí também na sequência dos jogos do Grupo G. O Vasco segue em primeiro lugar na tabela, até por conta dos gols fora de casa. Porém, uma vitória contra o Melgar na última quarta-feira era essencial, né? Decisão errada do Carille em retrancar a equipe que vencia por 3-1, mas agora não dá para voltar atrás na decisão. É o Vasco já pensar no próximo jogo na Sul-Americana contra o Puerto Cabello em São Januário para buscar a liderança. É vencer, assumir a liderança e já concentrar para a classificação na fase de grupos do Grupo G da Copa Sul-Americana. Bom, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco segue a logística, chegando em Guarulhos, né? O Vasco se concentra no Hotel Hampton e treina no CT do Palmeiras nessa sexta-feira, em preparação para a partida de amanhã em Itaquera contra o Corinthians. Jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, às 6h30 da noite, na concentração. Jogo esse que já estão com os ingressos esgotados. Expectativa para mais de 42 mil torcedores. E aí entra um fator muito importante para a gente conversar aqui com você, torcedor, e eu quero saber muito a sua opinião. Porque nesse momento o Carille ele tende a tomar essa decisão de última hora. A princípio, por informações que nós obtivemos, Carille pode poupar alguns jogadores por conta de desgaste, né, de toda a logística, de toda a viagem, até mesmo para o próximo jogo da terça-feira contra o Puerto Cabello, ou dar alguns minutos, né? Eu não sou a favor de poupar. Diante de um jogo tão importante também fora de casa, é necessário você utilizar o que há de melhor no seu plantel, no seu elenco, né? O técnico Fábio Carille, a princípio a tendência é que alguns jogadores sejam preservados nesse confronto, tanto o Coutinho quanto o Paulinho, que se recuperam recentemente de lesões e serão avaliados nessa sexta-feira. Então, hoje, esse jogo, esse treino no CT do Palmeiras, na academia do Palmeiras na Barra Funda, ele é fundamental para que o Carille venha tomar essa decisão tão importante. Eu não pouparia o Coutinho, nem que utilize ele ali nos primeiros 45 minutos, no primeiro tempo, depois você vem e substitui pelo Payet. O Paulinho, que tem feito aí algumas partidas abaixo, ele ainda não conseguiu dar aquele ritmo apresentado depois que ele voltou da lesão, você poderia poupar. E aí, qual seria a sua provável escalação, torcedor? Logo mais, a gente já deve ter uma escalação mais definida, mas a princípio eu escalaria o Vasco da seguinte maneira: Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos, tendo uma opção com o Lucas Freitas. Na minha opinião, acho que o Lucas Freitas hoje é a terceira opção, até mesmo com possibilidade de ser titular nessa equipe do Vasco. Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Tietê fazendo a dupla de volante, Coutinho no meio campo e o ataque Nuno, Verratti e Ryan. Então, do time titular que jogou contra o Melgar na última quarta-feira, eu sacaria o Garré e também o Paulinho, dando mais oportunidades ao Tietê
e uma oportunidade para o Rayhan. Se fosse fazer alguma mudança na zaga, eu sacaria o Lemos e colocaria o Lucas Freitas. Então, a princípio, vamos aguardar. Daqui a pouco a gente vai ter novidades do treino. Logo mais, indo para a rodoviária, entrando no ônibus, partindo para São Paulo, fazer essa viagem aí de 5 horinhas. E amanhã, diretamente de Itaquera, trazendo a transmissão para você. Mas logo mais temos vídeos, novidades e informações. Vamos falar aqui sobre negociação, detalhes sobre os valores, né, em relação ao empréstimo do Maximino Domingues ao Toronto. O jogador já assinou ali o contrato de empréstimo, já foi apresentado ao time do Canadá, vai jogar a Major League Soccer. Porém, informação do nosso amigo Joel Silva é que o Vasco fez ali na negociação o seguinte: detalhes em valores. Uma opção de compra cerca de 2,25 milhões de dólares, 12,6 milhões de reais. Lembrando que o Vasco adquiriu o Maximino Domingues no meio do ano passado na janela por 1,5 milhão de euros, cerca de 9,33 milhões de reais no último ano. Então, basicamente aí o Toronto, né, se agradando do jogador no final da temporada, tem a opção de compra aí por 12,6 milhões de reais. Desejar aí sucesso para o Maxime, não se adaptou ao futebol brasileiro, normalmente, né, parecido ali com o Luca Orediano, que foi bem no Cincinnati. Ele pode se dar bem no Toronto FC, na Major League Soccer, e o time fazer a compra ali no final da temporada. Vamos falar também agora sobre o Marcelo Santana, que na zona mista pós-jogo ali contra o Melgar, o nosso amigo Lineker Biondi perguntou sobre o interesse do Vasco ao atacante Matheus Moraes do Maringá, jogador que vem sendo destaque na temporada do elenco, e o Marcelo Santana ele não confirmou algum tipo de conversa ou negociação, porém abriu o jogo e admite conversas com possíveis reforços até o final dessa janela doméstica no dia 11 de abril. Algo que hoje a gente está no dia 4, faltam aí 7 dias, acho muito improvável, muito difícil. O Vasco pode ter obviamente conversa, mas no máximo que o Vasco pode fazer é aproveitar, né, uma situação de mercado, né, uma oportunidade do mercado em virtude de reforços. Então, claro que a última informação que o Pedrinho trouxe é que o Vasco vai buscar na janela do meio do ano reforços mais decisivos, jogadores mais decisivos, né? Tem aí alguns contratos que podem ser renovados, como o Dimitri Praia, que tem um contrato encerrado no dia 5 de maio. Tem o Felipe Coutinho, que o próprio Aston Villa disse que não vai dificultar, né? Tem caminho livre aí para o Vasco poder renovar com o Felipe Coutinho. Vamos aguardar qual vai ser a cena dos próximos capítulos. Tem a renovação do Léo Jardim na mesa, faltando pouco aí para troca já tem uma troca de documentos, faltando pouco para assinatura aí em relação ao contrato da renovação do Rayhan. Muita coisa aí nos bastidores a gente vai trazendo para vocês, beleza? Bom, para finalizar, ontem o Avaí realizou a apresentação oficial do JP. Desejar boa sorte aí ao JP, que vai receber essa oportunidade atuando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele mesmo se demonstrou muito feliz, muito maduro, falando sobre a competitividade, né, e buscar ajudar o Avaí no acesso para a elite do futebol em 2020, no ano de 2025 para 2026. Então, a apresentação realizada de forma oficial do Avaí para o menino JP. Galera, eu vou ficando por aqui, ó. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com o torcedor vascaíno. O Júlio BTB Esportes está nessa missão aí de estar em loco em todos os jogos do Vasco esse ano. A gente está com uma parceria muito legal com a Alfa, graças a Deus. E a gente vai estar trazendo mais detalhes para você no vídeo de pré-jogo amanhã sobre a Alfa. É o BTB Esportes sempre em todos os lugares. Então dá uma moral com o seu like, compartilha, coloca aqui nos comentários da onde você está acompanhando, da onde você está assistindo o BTB Esportes. À tarde eu volto com muito mais notícias
e mais informações sobre o elenco do Vasco, também sobre a base do Vasco Sub-20, boa notícia em relação a uma recuperação do GB, tem muita coisa pra gente conversar no vídeo da tarde, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tudo de bom, excelente final de semana para você, torcedor Cruz Maltino, com vitória, com 3 pontos, com resultado positivo. Valeu!